Quantas vítimas continuam aguardando o julgamento desses criminosos? Muito se fala em direitos humanos nesse país, mas qual foi a providência da promotora e do juiz para manter os menores internados em tempo necessário, como forma de punir pelo crime de tentativa de homicídio em que a vítima ficou paraplégica? Qual foi a providência tomada pela promotora de justiça e pelo juiz Ney Anderson para promover a proteção da vítima dos menores criminosos? Qual foi a medida processual tomada em favor da vítima pela promotora e pelo juiz em defesa dos direitos da vida? Qual foi, senhor deputado? Qual foi? Qual foi a providência tomada? Qual foi a medida processual em favor dessa vítima, volto a repetir, pela promotora e pelo juiz em defesa dos direitos da mesma? Tendo em vista que segurança pública é dever do Estado, porque esse Estado não conseguiu prevenir o crime contra mais um trabalhador. A Constituição da República de 1988 nos ensina em seu texto, em seu primeiro artigo, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 1º, a soberania, inciso 2º, a cidadania, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Onde está a dignidade da pessoa humana no caso do senhor Paulo José Francisco, vítima desse crime bárbaro? Onde estava a promotora e o juiz que não se agigantaram em defesa da vítima? A Constituição, em seu artigo 5º, assim diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Se um dos mais importantes bens jurídicos tutelados pela Constituição é a vida, por que a promotora de justiça e o senhor juiz não se lembraram da vítima? Ou a tutela desse bem jurídico não vale para aquela vítima? Apenas a vida e a integridade física daqueles menores criminosos é que tem importância? O artigo 144 da Constituição da República fala que a segurança pública é dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos órgãos seguintes em seus incisos. Nesse caso, o Ministério Público e o Judiciário de Medina não são partes integrantes do Estado? Onde se encontravam a promotora Silmara e o juiz Ney Anderson quando o Estado falhou e não preveniu que o senhor Paulo José Francisco fosse baleado e ficasse paraplégico em uma cadeira de rodas? O artigo 245 da Constituição da República é taxativo ao dispor: a lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. Eu pergunto à população de Medina, Itaubim e região, diante de todos esses fatos aqui narrados, a prisão dos 7 policiais militares, a pedido da promotora Silmara e determinada pelo juiz Ney Anderson, foi algo razoável? Esta prisão não foi algo precipitado? Por qual motivo a promotora e o juiz não seguiram o devido processo legal? Senhor deputado Oval Anjo, devido processo legal é direitos e garantias fundamentais, assim como a dignidade da pessoa humana. São cláusulas pétreas que, a propósito da promotora e do juiz, querendo o afã de prender policiais, esqueceram e violaram direitos e garantias fundamentais. Não obedeceram o devido processo legal. Será que ao prender os policiais, o juiz e a promotora colaboraram positivamente para a segurança pública na região?
E ficam aqui algumas perguntas que cada cidadão da cidade de Medina, Itaubim, Jequitinhonha, Pedra Azul, Almenara, deveriam fazer. Se você fosse um policial militar ou civil nessa região, teria ânimo para prender alguém? Você correria o risco de ser preso após prender alguém e esse, na presença do juiz e da promotora, dissesse que foi torturado? Será que você, policial, não seria imediatamente preso? Está na hora da população acordar. O juiz e a promotora são também servidores públicos pagos com dinheiro suado dos impostos de cada cidadão, contribui. Não são semideuses, muito menos deuses, portanto cometem falhas. O fato do juiz e da promotora serem novos em suas funções, ou seja, são substitutos com menos de 3 anos no exercício das funções, isso não teria sido determinante ou influenciado nas decisões erradas, atabalhoadas, ou melhor, precipitadas? Espero que o Brasil acorde enquanto é tempo. Ou será que teremos que enterrar muitos pais de famílias, pessoas honradas, trabalhadoras, vítimas de menores criminosos sem piedade, e vítimas da falta de equilíbrio, da falta de sensatez, da falta de discernimento daqueles que fazem a denúncia e daqueles que sentenciam? Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, a minha indignação é que enquanto a vítima foi baleada numa tentativa de assalto, ficou paraplégica. A promotora sequer foi lá no hospital perguntar como é que a vítima estava. O juiz sequer perguntou como é que a vítima estava. Então nós estamos vivendo uma inversão de valores profunda na nossa sociedade. Mas ela se preocupou em botar os anjinhos criminosos dentro do seu veículo particular, levar para a comarca de Medina, fazer um procedimento administrativo. O ilustre colega deputado Durval Ângelo disse em suas palavras que nós estamos no Estado Democrático de Direito, que deve ser respeitado, e eu concordo, deputado. Enfim, um ponto que nós convergimos plenamente, seguramente, porque no Estado Democrático de Direito, a promotora obedece lei, o juiz obedece lei, não estão acima da lei. Portanto, a promotora deveria ter requisitado ao delegado de polícia um inquérito policial, ela não fez. Ou o comando da Polícia Militar, o IPM, ela não fez. Ela fez um procedimento investigatório chamado procedimento administrativo, que não é o expediente legal, conforme determina a Constituição da República, no Estado Democrático de Direito. E pediu a prisão preventiva dos 7 policiais. É muito bonito invocar direitos e garantias fundamentais para se buscar uma condenação daqueles que estão dando a vida em defesa da sociedade. Mas o próprio promotor e o juiz esqueceram de seguir o devido processo legal. E o pior, pasmem, senhores e senhoras, especialmente os operadores do direito. A promotora fundamentou o seu procedimento administrativo, que já estava errado, com o prontuário médico. Não existe laudo de corpo de delito. Não existe uma prova técnica robusta que ela deveria ter sido anexada aos autos. E aí, no final da fala do ilustre deputado Durval Ângelo, no finalzinho, na última linha, ele fala que solidariza com a vítima. A vítima que ficou paraplégica. A vítima do assalto de 2 menores criminosos, que botou a vítima na cadeira de roda. O final, um balanço trágico. Ilustre presidente, deputado Wellington Prado, que preside essa sessão nesta data, nesta tarde.